Este é mais um vídeo da série em que estudamos expressão. Vimos que expressão é um conjunto de características que podem variar de acordo com a interpretação. A expressão envolve variações de andamento, articulação, fraseado, intensidade, e aqui dentro de intensidade se inclui dinâmica, que é o objeto de estudo nosso neste vídeo. Já estudamos dinâmica, já estamos analisando dinâmica nos vídeos anteriores e nós vimos que nos nossos hinos, a nossa primeira análise da dinâmica será extraída por meio da interpretação da poesia. Então, eu vou ler a poesia do hino e vou extrair qual que é o limite mínimo e máximo a ser adotado naquele hino. Vimos que se o hino tiver uma letra sentimental, ou for um hino que expressa uma súplica, um clamor, nós vimos que ele certamente será executado com uma intensidade mais suave. Então, as variações de intensidade estarão aí entre um pianíssimo e no máximo um meio forte. E vimos que após esta análise do parâmetro a ser utilizado, eu vou ainda adotar a dinâmica natural, que é o movimento do crescendo, o diminuindo em cada frase, a fim de não ser o caso de dar um início brusco, ferindo a primeira nota da frase, nem terminar também a frase de uma forma repentina, também sem, no mínimo, suavizar o som. Pois bem, vimos também que se eu, interpretando a poesia, perceber que trata-se de um hino de ânimo, de alegria, de coragem, vimos que este hino certamente vai ser executado numa intensidade que vai variar ali de meio forte a forte, ou de piano até forte, né? Adotando uma flexibilidade maior, mas o certo é que nós vamos usar mais volume de som para hinos cujas poesias expressam alegria, ânimo, coragem. E neste limite de intensidade também vamos adotar a dinâmica natural, iniciando e terminando as frases com suavidade. Em regra, então, nós vimos que em cada frase, e nós já combinamos aqui, convencionamos que estamos chamando de frase um agrupamento de sons separados por uma vírgula. Não sei se é vírgula pequena ou se é vírgula grande, curta ou normal, mas qualquer agrupamento ali separado por uma vírgula nós vamos chamar de frase para facilitar a nossa linguagem. Pois bem, vimos que, em regra, até agora, todos os exemplos que nós fizemos, adotamos essa dinâmica natural ao final da frase, suavizando o som, embora dissemos que esse diminuindo não é exagerado, é um diminuindo discreto. Eu vou atingir o pianíssimo ou o mínimo do meu volume de som apenas na última nota do hino, quando encerrou o hino. No decorrer do hino, nós vamos fazer o diminuindo, mas é um diminuindo discreto, apenas o suficiente para suavizar a intensidade para se fazer o corte da respiração. Essa foi a regra que nós vimos até agora. Contudo, alguns hinos
possuem passagens melódicas. O que é passagem melódica? São movimentos, desenhos melódicos de alguma voz que não o soprano, né? Pode ser do baixo, do tenor, do contralto. No momento em que o soprano encerra a sua melodia. Então, veja bem, no momento em que o soprano termina a frase, o soprano encerrou a sua melodia e vai fazer uma respiração. Ah, mas o tenor, ou o baixo, ou o contralto, fazem um contorno melódico, exibe uma melodia ali, bem naquele momento que o soprano vai respirar. E esse contorno melódico, essa movimentação melódica de qualquer outra voz, é que nós damos o nome de passagem melódica. Então, passagem melódica são essas melodias executadas nas vozes do tenor, ou do baixo, ou do contralto, no momento em que o soprano já está em repouso para finalizando a sua melodia e fazendo a sua respiração. Então, veja bem. Por exemplo, o hino 35. A passagem melódica deve ser realçada. Passagem melódica é uma belíssima melodia exibida pelas vozes que não o soprano. Então, a passagem melódica pode ocorrer no baixo, pode ocorrer no tenor e pode ocorrer no contralto, tá? Então, veja bem, olha só. No hino 35, nós temos aqui, ó. O soprano vai concluir a sua frase, a sua melodia aqui nesse sol. Se a gente fosse seguir aquela regrinha que nós já vimos nos vídeos anteriores, aqui eu deveria diminuir o volume, fazer um decrescendo para respirar. Mas veja bem, no momento em que o soprano conclui a sua frase, olha o que acontece com o baixo. O baixo está exibindo uma belíssima passagem melódica, uma belíssima melodia. O baixo está fazendo si, dó, ré, dó, si, mi. Olha só, esse si, dó, ré, dó, si, mi, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser realçado. Agora, se eu diminuir o volume, como é a regrinha que a gente tem feito, esta passagem melódica vai ficar prejudicada. Eu não vou demonstrar, e isso não pode. Então, eu vou tocar diminuindo o volume para te mostrar o que aconteceria, que prejuízo que a gente teria para essa voz do baixo. Olha só, vou tocar diminuindo, ó. Você viu que o baixo ficou escondido, totalmente prejudicado, totalmente desprezado. Não podemos fazer isso. Então, nas hipóteses em que tivermos passagens melódicas, a passagem melódica prevalece sobre a dinâmica, sobre o diminuindo do soprano. O ideal seria que eu conseguisse diminuir o volume do soprano, aí sim. Soprano, você terminou a frase, então você vai fazer um decrescendo. Baixo, como você está cantando, fazendo uma passagem melódica, agora você não faz o decrescendo baixo. Você mantém lindo, maravilhoso aí, exibindo si, dó, ré, dó, si, mi, tá? O ideal seria isso. Mas eu não consigo. Nós aqui no órgão, ou a gente diminui tudo, né? Os dois teclados, todas as vozes,
ou a gente não diminui nada. Então, o ideal seria que eu conseguisse diminuir o som do Mi Sol da direita, aliás, até do Si do tenor, porque o Si do tenor também, observa que aqui nós temos todas as vozes concluindo, somente o baixo é que está cantando. Percebe que aqui, olha, nós temos respiração para o tenor, contralto, soprano. Somente o baixo é que está fazendo a passagem melódica. Então, aqui o ideal seria que eu conseguisse tocar o soprano, contralto e o tenor, seria que o meu dedo conseguisse fazer esse decrescendo, mas o baixo continuasse com mais som, com mais intensidade. Mas eu não consigo. O órgão não me dá essa possibilidade. Como ele não me dá essa possibilidade, eu vou ter que manter todas as vozes mais fortes. Eu não vou diminuir aqui por conta da passagem melódica. Aí você me fala assim, puxa, mas eu não estarei tocando mecânico? Não estará tocando mecânico, porque neste caso você está trabalhando o baixo. Então não vai soar como se fosse mecânico. Então vamos analisar esse hino, as respirações, agora que você já entendeu o que nós vamos fazer nas passagens melódicas, vamos analisar? Então, a primeira respiração você já entendeu que tem uma passagem melódica do baixo, portanto, não vamos fazer o diminuindo, não vamos decrescer. Na segunda respiração, aqui, ó, nós temos todas as vozes encerrando as suas melodias juntas. Então, neste caso, eu vou diminuir sim. Aqui sim, eu posso diminuir. E vamos analisar essa terminação, se ela é masculina ou feminina. Neste caso, a última notinha da frase foi essa aqui, ó, esse lá no quarto movimento, no segundo tempo, que é um tempo fraco. Então, essa é uma terminação feminina. E na terminação feminina, eu tenho que tocar a última nota já mais suave, né? Mais delicada. Então, eu vou começar a baixar meu pedalzinho de expressão antes desta última nota. Combinado? Aí, começo a baixar antes dela, toco ela mais suave e continuo abaixando. E aí, eu paro de baixar o pedal de expressão, respiro, toco a próxima nota. Depois que eu tocar a próxima nota, que eu começo o crescendo, tá bom? Depois, quando a gente for tocar, a gente demonstra tudo isso. Vamos ver a próxima respiração aqui. Observa que nesta respiração do soprano, contralto, tenor, o que acontece com o baixo? O baixo está numa passagem melódica, olha aqui. Então, esse baixo tem que realçar, nós temos que mostrar esse Mi, dar a ele a honra merecida, né? Então, não posso baixar o pedalzinho de expressão aqui, ó. Então, aqui, por conta da passagem melódica, eu vou continuar sem diminuir, sem decrescer. Aqui a mesma coisa. Observa que no momento da respiração do soprano, contralto e do tenor, eu tenho o baixo aqui, ó, cantando. Então, por conta dessa passagem melódica, eu não vou diminuir, não vou fazer o decrescendo. Aqui também a mesma situação, passagem melódica, não vou fazer o decrescendo. Aqui, sim, ó. Todas as vozes terminaram juntas, soprano, contralto, tenor e baixo, viu que terminam juntas? Então, aqui nós vamos diminuir. E essa terminação é feminina. Então, eu vou começar a baixar o pedalzinho de expressão antes da última nota. E depois nós temos o final. Esta é uma terminação masculina, porque a última nota foi emitida no primeiro tempo. Então, eu vou tocar até a última nota, forte,
e depois eu vou diminuir, porque a terminação é masculina, então eu toco até a última nota forte. Esse hino, vamos ver qual vai ser o nosso volume de som. Esse hino é um hino de alegria, não é? Olha, eis que multidão muito grande, de todas as nações e tribos, foi vista no céu. Esse hino é muita alegria. A multidão, e nós, nessa multidão, né? Foi vista no céu, cantava, dava louvor perante o Salvador. Olha que alegria! E é por isso mesmo que a composição tem essa beleza de respostas, o baixo que desfila, né? E nas respirações aliás, a melodia não se cansa, né? Tem aí um soprano que dá uma descansadinha, mas tem um baixo que está o tempo todo se movimentando. Então, eu vou tocar entre pianinho e forte, porque é um hino que expressa alegria, entre pianinho e forte. Então, vamos lá? Você viu que eu nem mexi com o pedal de expressão, por causa da passagem melódica, tá bom? Vou continuar, aliás, não tem graça eu continuar porque eu vou cortar a passagem melódica. Eu vou começar e... Agora eu já vou diminuir porque a última nota tem que ser mais suave. Percebeu? Então, por conta das passagens melódicas, a gente não fez o decrescendo, o diminuindo, a dinâmica natural naquelas frases. Vamos ver um outro hino? 37. Olha só, o hino 37, nós temos aqui em quase todas as respirações, nós temos passagens melódicas. Veja bem aqui, a primeira respiração, o soprano respira, mas as demais vozes estão cantando, ó. As demais vozes não respiram, elas ligam de uma frase para outra. Aqui também, ó. O soprano respira, mas as demais vozes continuam. Então, aqui eu não vou diminuir, senão eu não vou realçar essa beleza da passagem melódica. Aqui também é a mesma coisa, olha. O soprano terminou, mas olha o baixo. Olha que arpejo que ele exibe, um arpejo ascendente, depois graus conjuntos descendentes. Então, aqui eu não vou baixar o pedal de expressão, senão eu vou prejudicar essa belíssima melodia do baixo. Aqui é a mesma coisa, tá? Enfim, não vou baixar o pedal de expressão, não vai ter dinâmica natural também nesse hino. Vamos ver? Aliás, tem sim, desculpa. Aqui no finalzinho, ó. Apenas aqui, ó. Todas as vozes respiram juntos. Viu, ó? Só nesse último sistema, todas respiram juntas. Aí sim, eu posso fazer. E no final? E aí, esse final aqui é masculino ou é feminino? A última nota da frase foi emitida no quarto tempo. É um tempo fraco, então é uma terminação feminina. Significa que eu vou começar a baixar o pedal de expressão antes da última nota, não é? Então, vamos lá? Ah, e curioso,
aqui no finalzinho, eu tenho uma resposta. Ó, o soprano está parado e o contralto mais o tenor estão movimentando. Eles estão com um desenho melódico. Então, essa resposta também tem que ser realçada. Eu vou só diminuir o pedalzinho de expressão quando obedecendo a resposta. Eu não preciso nem terminar a resposta. Eu posso até começar a diminuir antes da última nota da resposta. Só que eu tenho que realçar a resposta. Ou seja, o meu diminuindo, decrescendo, tem que ser bem discreto para que estas respostas sejam bem realçadinhas, tá bom? Sejam bem perceptíveis. Então, olha. Você percebeu? Não abaixei o pedalzinho de expressão. Respirei, mas continua. Respirei o soprano, mas não abaixei o pedal de expressão, porque as demais vozes estão aqui na passagem melódica. Respirei a mão direita, o soprano e o contralto, mas não abaixei o pedalzinho por causa da passagem melódica aqui. Eu vou começar no início dessa frase, que é aqui, ó, mi, no último compasso. Olha só. Eu já comecei a baixar enquanto eu ainda estava na resposta, mas foi um diminuindo discreto que não prejudicou a audição da resposta. Vou tocar a última frase novamente. Olha aqui, ó. A partir deste si. Para você ver o diminuindo do final. Percebeu? Agora, vamos ver outro hino, 43. Também é um hino que tem respostas, melhor dizendo. Tem passagens melódicas. Aqui nós vamos ter, no primeiro sistema, nós vamos ter todas as vozes terminando juntinhas. Todas respiram juntas. Então, aqui eu vou diminuir, sim, o pedal de expressão. E essa terminação é feminina, né? Porque a última nota da frase foi emitida no segundo tempo, que é um tempo fraco. Então, eu vou começar a baixar o pedalzinho de expressão antes da última nota. Toco a última nota, continuo diminuindo. Quando eu diminuir o suficiente para suavizar, para com o pedal de expressão, respira, toca a primeira nota da próxima frase e aí é que você volta a crescer, né? Essa última nota aqui terminou mais uma frase, né? Aqui foi emitida no primeiro tempo, que é um tempo forte. Então, esta é uma terminação masculina. Eu vou tocar forte, vou tocar na mesma intensidade que eu fiz a frase toda, eu vou tocar essa nota. Eu mantenho o pedal, a frase toda, até tocar essa nota. Depois que eu toco a última nota, é que eu vou começar a diminuir o pedalzinho de expressão. Agora, aqui, no momento que o soprano e o contralto respiram, o tenor também respira, eu tenho o baixo fazendo esse fazinho, essa passagem melódica.
Então, aqui eu não vou poder baixar o pedalzinho de expressão, senão esse fazinho, essa passagem melódica, não vai realçar. Percebeu? Então, aqui eu não abaixo o pedal de expressão. Aqui termina todas juntas, então aqui eu diminuo. E essa terminação, a última nota foi emitida no primeiro tempo, que é tempo forte, então eu vou tocar até a última nota forte, depois eu vou diminuir, né? Terminação masculina. Agora, aqui, olha, eu tenho passagem melódica nessa respiração, então eu não vou diminuir. Aqui também eu tenho passagem melódica, não vou diminuir. Aqui termina tudo junto, eu vou diminuir, e essa última notinha da frase foi emitida no segundo tempo, que é tempo fraco, então terminação feminina, né? Vou diminuir antes dela. Agora, a última nota foi emitida no primeiro tempo, então terminação masculina. Vou tocar essa nota ainda na mesma intensidade que eu fiz a frase. Depois que eu tocar essa nota é que eu vou diminuir. Então, vamos ver como fica? Percebeu? Diminuir. Ó. Diminuir. Agora respiro e começa a próxima frase e cresce. Agora, essa frase, a terminação masculina, então eu toquei até o sol forte. Diferente da anterior, que eu comecei a diminuir antes da última nota, porque a última nota já foi mais suave. Então, eu vou começar agora sem parar. Interessante é o 50. Temos muitas passagens melódicas e nas passagens melódicas eu não vou diminuir a intensidade, não vou baixar o pedalzinho de expressão, não vou fazer a dinâmica natural. Então aqui, ó, temos o primeiro final de frase, aqui todas respiram juntas, percebeu? Então, aqui, se todas respiram juntas, aqui eu vou diminuir. E essa é uma terminação feminina, porque a última nota foi emitida no segundo tempo, que é fraco. Então, eu vou ter que começar a diminuir antes, mas bem discreto. Antes de tocar a última nota, eu começo o diminuindo, então. Aqui, não vamos diminuir por conta da passagem melódica, né? Aqui nós temos um final de frase que todas respiram juntas, então aqui nós vamos diminuir antes de tocar a última nota, porque a última nota, aqui é uma terminação feminina. Agora, aqui nós não vamos diminuir por conta da passagem melódica. Aqui nós não vamos diminuir por causa da passagem melódica. Aqui nós vamos diminuir porque termina tudo junto e essa terminação é masculina, né? A última nota foi emitida no primeiro tempo. Então, eu vou tocar até essa última nota forte, na mesma intensidade que eu toquei a frase toda. E após tocar essa nota que eu vou começar a diminuir. Aqui não vou diminuir por conta das passagens melódicas. E aqui no final eu diminuo, porque aqui
respira todo mundo junto, né? Todas as vozes juntas. E essa terminação é masculina, não é? Porque a última nota foi emitida no primeiro tempo. Então, vamos ver? O coro, nem vou fazer a análise, porque já deu para você ter uma noção, né? Então, quando nós temos as passagens melódicas, não diminui. Você viu que o diminuindo é bem discreto? Esse é um hino de alegria, então nós vamos tocar ele do meio forte para o forte. Então, eu não posso diminuir até... Não é isso. O diminuindo é um diminuindo discreto. Então, vamos lá. Eu estou tocando lento para dar tempo de você acompanhar todos os detalhes. Bom, acho que já deu para você ter uma noção do que é uma passagem melódica e, portanto, nos finais de frase com passagens melódicas, não precisamos diminuir o pedal de expressão, porque nós vamos dar prioridade para a passagem melódica. Agora, nós temos outros estilos de composição, por exemplo, o hino 1. Você observou que todos esses hinos que nós tocamos são hinos mais alegres? Embora eu tenha tocado lento, para você observar todas os detalhes, mas eles são hinos mais alegres. Tanto é que nós tocamos num volume de som mais volumoso, né? Mais denso. Agora, existem hinos que são mais tranquilos, letras mais sentimentais, que nós devemos tocar assim mais expressivos, não tão rápidos, né? A intensidade também mais discreta. São hinos que a gente vai tocar mais lento. Veja bem, hino 1. Nós temos aqui também passagem melódica no hino 1. No segundo sistema, nós temos aqui, ó, terminou a frase no soprano, mas o baixo, si, lá, sol, fá, mi. Viu esse baixo, essa melodia do baixo? Aqui também no terceiro sistema nós temos, ó, o final do soprano, mas o baixo tá cantando, que ele vai ligar uma frase com a outra. Só que esse é um hino mais profundo, de se executar mais lento. Então, veja bem o que eu vou te explicar. Nesse tipo de composição, nesses hinos com estas características, agora, dos que a gente vai ver da agora para frente, você pode continuar sem diminuir. Chegou no final de frase com passagem melódica, você pode continuar sem diminuir, como nós fizemos naqueles anteriores.
Então, você faria assim, ó. Vamos ver então. Aqui neste finalzinho, você não vai diminuir, no caso. Essa primeira terminação, ela anota o ritmo, terminou no terceiro tempo, portanto é feminino, né? Mas a sílaba da palavra, a última sílaba da poesia foi forte. Então, nesse caso, é uma terminação feminina com caráter masculino. Então, nesse caso, você vai abaixar o pedalzinho de expressão só depois que tocar a última nota. Esse final de frase também é a mesma terminação. Feminina com caráter masculino. E aqui também, ó. Feminino com caráter masculino. E aqui também no finalzinho. Então, em todas, nós vamos abaixar o volume depois que tocar a última nota. Agora, considerando a passagem melódica, você pode deixar de baixar o pedal de expressão nesta frase e nesta frase. Tá bom? Agora, qual é a outra opção? A outra opção, você pode pensar assim: o soprano merece eu fazer essa finalização. Então, eu vou começar antes da última nota, eu vou começar um diminuindo. Então, seria como você fizesse assim, ó, a última nota aqui é o fazinho, né? Então, é como se fosse assim, sol, fá, fá, fá. Percebeu? Você começa lá do sol, faz um diminuindo e quando chegar nesse fazinho, você já fez o sentido de conclusão do soprano. Aí você retoma, já fazendo um crescendo, para realçar a passagem melódica. Então, você pode fazer assim, ó. Eu vou começar nesse sol, porque eu quero demonstrar... Aliás, não, eu preciso começar nesse dozinho aqui, ó. Primeiro sistema, último compasso. Então, olha, você pode fazer isso aqui, ó. Agora eu vou começar a diminuir. Você viu que eu cheguei nesse Fá já mais discreto. Eu concluí, dei o sentido de conclusão do soprano. Só que agora eu tenho que realçar o baixo, a linha melódica, a passagem melódica. Então eu vou fazer um crescendo agora. Percebeu? Lá na próxima frase, a mesma coisa. Eu vou fazer um diminuindo para concluir a voz do soprano. Então, dó, ré, mi, concluir o soprano, mas quando eu tocar esse lázinho do baixo, eu vou retomar num crescendo. Então, fica assim, ó, vou começar lá no início para você ver. Aí você me fala, não, acha assim complicado. Então eu te digo, não precisa fazer esse diminuindo. Tem passagem melódica, mantém a mesma intensidade. Então, ó.
exemplo, no hino 33 nós temos muitas respostas e temos também passagens melódicas, como tivemos no 50. Então é importante você saber o que é resposta e o que é passagem melódica. Resposta é quando o soprano está parado, é uma nota longa, e o tenor está movimentando. Agora, o que é passagem melódica? É no momento que o soprano vai respirar, numa respiração, o tenor, o baixo, o contralto estão movimentando. A passagem melódica é naquele momento da respiração do soprano, tá bom? Então, por exemplo, aqui no 33, olha que interessante, essa primeira frase, a terminação da frase, olha, a última nota, o Mi foi emitido no primeiro tempo, só que numa parte fraca do tempo. Então, essa terminação aqui numa parte fraca do tempo é uma terminação feminina. Então, naturalmente, aqui eu deveria estar tocando esse finalzinho de frase mais suave mesmo, né? Essa última nota mais suave, porque a terminação é feminina. Então, eu já tenho que começar a diminuir antes de tocar a última nota. Como nós já vimos com muita insistência, muito detalhe nos vídeos anteriores, por isso que eu estou passando aqui mais rapidamente. Agora vamos ver o que acontece no momento da respiração do soprano. Quando o soprano respira, olha que a mão esquerda está fazendo, ela está trabalhando, olha, numa passagem melódica. Então, isso aqui, ó, no momento que a direita respira, a esquerda está trabalhando uma passagem melódica. Então, aqui, você não precisa diminuir o pedal. Agora, aqui, olha, todas as vozes vão respirar juntas. Então, isso não é passagem melódica, porque todas estão respirando juntas. Agora, aqui nós temos uma resposta. Enquanto o soprano está parado, uma nota longa, o tenor e o contralto estão movimentando. Então, você precisa realçar essa resposta. Mas você pode diminuir aqui, ó, pode tranquilamente, porque você vai respirar todas as vozes juntas. Agora, aqui, olha, nós temos o soprano respirando e a esquerda, tenor e baixo, continua ligadinho. Então, isso aqui vai ser uma passagem melódica. Aqui, se você fosse diminuir, essa terminação é feminina, não é? Terminação feminina. Ó, Sol, Fá. O Fá foi emitido no primeiro tempo, mas numa parte fraca do primeiro tempo. Então, isso é uma terminação feminina. Significa que você teria que começar a baixar o pedal de expressão antes do Fá. Mas aqui você não precisa baixar por conta da passagem melódica, tá? Aqui você vai diminuir, você vai fazer um decrescendo, porque todo mundo respira junto. E essa é uma terminação masculina, porque a última nota é emitida no primeiro tempo. Então, você toca até a última nota forte e depois que você tocar, você começa a fazer um diminuindo. Aqui também você tem uma passagem melódica. Tá vendo que a direita respira e a esquerda continua tocando? Então, nessa passagem melódica, você não precisa diminuir o pedalzinho de expressão. Agora, olha, aqui todas as vozes respiram juntinhas, percebe? Então, isso aqui não é passagem melódica. Aqui você vai abaixar o pedal de expressão. Aqui você vai fazer a terminação, tá bom? Não se esqueça que você vai precisar realçar essa resposta, esse desenho do tenor e do contralto. Aqui nós temos uma passagem melódica, porque a esquerda não respira, enquanto a direita respira, a esquerda não, passagem melódica. E aqui, respira todas juntas e você precisa ouvir essa resposta aqui, tá bom? Então,
Se você não quiser abaixar, então o pedal de expressão não precisa. Mas se você quiser, você fala assim, eu acho que o soprano, a voz que a Irmandade canta, a gente precisa fazer a finalização do soprano. Então eu te digo, você pode diminuir o soprano e quando você começar a passagem melódica aqui na mão esquerda, aí você retoma o crescendo. Então ficaria assim, ó. Aqui eu vou ter que diminuir, porque o Mi é a última nota da frase, então eu vou ter que diminuir, ó. Já toquei o Mi mais leve, mais suave. Agora vou começar a passagem melódica, então eu vou retomar o crescimento, ó. Entendeu? Quando eu comecei a passagem melódica, eu retomei o crescendo, tá? Então, começando de novo, ó. Eu fiz uma respiração exagerada ali, né? A gente precisa realçar realmente a passagem melódica, mas não precisa fazer uma respiração tão exagerada. Vou começar de novo para não exagerar na respiração. Desculpa. Já estou abaixando, mas bem discreto. Percebeu? Vamos lá no hino 123. Olha, no 123, nós temos aqui, primeiro finalzinho de frase, terminação masculina, tranquilo, todo mundo respirando juntos, tranquilíssimo. Segundo finalzinho de frase, também masculino, olha, só que nós temos aqui uma passaginha melódica. Então, eu posso diminuir para fazer o acabamento, né, a finalização do soprano. E quando eu começar a tocar esse Mi do baixo, eu retomo crescendo. Percebeu? Esse final de frase também masculino. Então, vamos ver como que poderia ser. Ó.
depois que eu toquei o Dó, que é a última nota do primeiro sistema, né? Eu fiz o diminuindo. Quando eu toquei esse Mi do baixo, eu retomei o crescendo e respirei, ok? Retomei o crescendo. Vamos ver o hino 373. Também é um hino largo, né? Que você não pode tocar tão rápido. E ele tem o mesmo desenho, aqui um baixo cantando. Olha que bonito. Olha que melodia mais linda. Aqui temos essa passagem melódica. Então, nas demais frases você diminui depois que tocar a última nota, né? E essa daqui também você pode diminuir depois que tocar a última nota. Só que você retoma o crescendo na hora de tocar esse. Na hora que você tocar esse rezinho, você retoma o crescendo para ele aparecer. Então você pode tocar assim, ó. Percebeu? Então, não se preocupe. Você tem a opção de, nestes hinos mais largos, mais expressivos, você tem a opção de não diminuir nos finais de frase com passagem melódica e vai estar tudo bonito, tá bom? Agora, se você quiser diminuir para fazer a finalização do soprano, que é a melodia que a Irmandade canta, sim, você pode fazer um diminuindo, mas no momento da passagem melódica você retoma o crescendo. Agora, naqueles hinos mais alegres, que geralmente a gente executa num andamento mais rápido, você não precisa diminuir, tá bom? Que é aquela listinha que nós vimos primeiro. Então, no momento da passagem melódica, não diminui, tá bom? Nas finalizações de frase das passagens melódicas, como nós vimos no hino 35, a gente não diminuiu na passagem melódica. No hino 50, a gente não diminuiu. Agora, nestes hinos mais expressivos, hinos que a gente toca em andamento mais lento, olha esse 254, olha essa passagenzinha melódica aqui, ó, essa também você vai realçar, tá bom? Ó, segundo sistema. Cresci para realçar o Lá, o Si do baixo. Então, eu diminuí antes, ó. Diminuí, cresci, retomei o crescendo e respirei. Agora, se eu não quiser fazer esse diminuindo, posso manter tudo na mesma intensidade? Pode. É isso que eu tô falando, tá bom? Então, nestes hinos mais lentos, mais expressivos, você pode diminuir, considerando o soprano, mas aí no momento da passagem melódica você recupera esse crescendo para que a passagem melódica seja bem perceptível, tá bom? Agora, naqueles hinos mais
alegres, como o hino 50, 43, não, 35, não. Aí você não precisa baixar o pedalzinho de expressão nas terminações. Ah, vou diminuir por conta do soprano. Não faça isso, não combina com o hino, tá bom? Você pode continuar tudo forte, tudo alegre, lindo, maravilhoso. Não estará prejudicada a expressão, porque você está fazendo o trabalho da passagem melódica. Agora, uma última dicasinha que eu te dou, alguns hinos que nós temos terminação feminina, por exemplo, o hino 239, a terminação é feminina. Você observa que ele termina num tempo fraco, todas as frases terminam num tempo fraco, né? Olha aqui, esta terminou passada, né? Terminou no segundo tempo, que é um tempinho fraco. Então, a terminação feminina. Essa aqui também, ó, terminou no segundo tempo, portanto, é um tempinho fraco. Muito cuidado que nas hipóteses você percebe que aqui, embora a última nota tenha sido num tempo fraco, a última nota foi mais aguda do que a anterior. Cuidado que nestas hipóteses a gente tem uma tendência de acentuar, cantar essa nota forte. Cantar assim, ó. Eis que a noite é passada, acentuando. O dá não pode acentuar. Esse dá tem que ser mais levinho, não é assim que a gente viu que é a terminação feminina? Terminação feminina, a última nota é mais suave. Então, cuidado, isso acontece noutros hinos, hino 137, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Espero ter contribuído com seus estudos de dinâmica. E encerramos por aqui os nossos estudos de expressão e teremos mais novidades. Te aguardo.